Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas aqui no meu canal, no teu canal, no nosso canal de estudos bíblicos. Exatamente, nós estamos aqui todos os dias trazendo um novo conteúdo, trazendo um aprofundamento bíblico. Esse canal é para você que quer realmente aprender o que a Bíblia quer explicar, o que a Bíblia quer dizer, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje é para comentar a parábola do administrador infiel que está presente lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nos versículos 1 a 8. E antes de eu te falar como vai ser a dinâmica do nosso vídeo, eu já quero pedir a você que você possa, primeiramente, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, coloca os seus comentários aqui, isso ajuda com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Isso é muito importante. E é muito importante também que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para as notificações. Deixa eu explicar para você como que vai funcionar o vídeo de hoje. Esse evangelho, ele já foi lido. Ele foi lido quando? Na 25ª semana do tempo comum, num domingo. Exatamente. Só que foi lida a versão estendida dele, que vai até lá o versículo 14. Ok? E eu já tinha gravado esse vídeo anteriormente, mas eu não tinha postado esse vídeo aqui no YouTube. Eu tinha postado esse vídeo lá no meu Instagram, no meu IGTV. Então o que vai acontecer? A partir de daqui a pouquinho eu vou colocar esse vídeo aqui para você assistir, beleza? E aí olha só, ele vai explicar a parábola que está espetacular. Você vai ver que essa parábola de hoje tem muito a ver com a parábola do filho pródigo, é um negócio maravilhoso, tá? E depois há um plus que eu vou explicar lá na frente, no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, a respeito justamente da continuidade na qual Jesus fala a respeito da questão de como lidar com o dinheiro. É muito interessante. Eu gravei esse vídeo quando eu estava pregando num retiro, então eu gravei de madrugada, tá? E foi assim uma explicação belíssima aí. Como eu não quero perder nenhum detalhe, eu vou deixar ela então para você assistir aqui na íntegra. Valeu? Então, que Deus te abençoe, estamos juntos e assista o vídeo a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Nós chegamos à 25ª semana do tempo comum e o evangelho de hoje, de domingo, é o evangelho tirado de Lucas, lá no capítulo 16, dos versículos de 1 a 13. E é preciso entender que existem duas possibilidades, a versão curta e a versão estendida. A versão estendida são os 13 versículos, enquanto que a versão mais curta é tirada dos últimos versículos apenas. Eu vou comentar o todo. E aqui eu preciso já dizer que nós temos uma divisão desses 13 versículos. Do versículo 1 ao 8a, ou seja, da primeira parte do versículo 8, é uma perícope inteira que tem sua unidade de sentido com começo, meio e fim. E depois do versículo 8b até o 13 é outra perícope, tá? E essas duas perícopes estão unidas no evangelho de hoje. Agora, eu quero destacar coisas espetaculares. Eu vou destacar na primeira perícope 3 semelhanças entre essa parábola e a parábola do filho pródigo, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Vamos lá? Vamos entender? A parábola de hoje, que começa lá no versículo 1, é aquela do administrador infiel. E se inicia assim o texto. Dizia ainda a seus discípulos. Aqui tem algo interessante, pessoal. A plateia que escuta essa parábola, a princípio, o autor nos diz, são os discípulos do Senhor. Só que é interessante
que logo no final, lá do versículo 13, quando chega no 14, o texto diz que tinham fariseus também escutando. Então você precisa entender isso. Jesus está falando para discípulos, mas fariseus também estão escutando. E aí Jesus inicia uma parábola que diz assim: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando os seus bens. Aqui é preciso compreender que era muito comum na época administradores tomarem conta de propriedades. E aí, às vezes esse era um administrador que era escravo, mas que tinha ganhado a confiança do seu patrão e permanecia com ele, fiel, cuidando dos seus bens. O texto não nos fala que tipo de empregado, que tipo de administrador é esse homem, mas tudo indica que por ele ser administrador, o que em grego é economos, exatamente essa palavra, economos, ele era alguém de confiança, era alguém que tinha subido de cargo. E aí diz o texto que ele estava dissipando os bens do seu patrão, ele estava administrando mal. Aqui está a primeira semelhança com a parábola do filho pródigo. Veja, o verbo que aparece aqui dissipando é o mesmo do filho pródigo, quando diz que ele dissipava os bens do seu pai, que ele gastava os bens do seu pai. É o mesmo verbo. Então aqui existe uma semelhança entre o filho pródigo e esse mau administrador. Ambos, de alguma forma, dissipam as coisas de valor, um do pai e outro do seu patrão. Então me acompanha nisso. Aí nós avançamos. O versículo 2 diz assim, que o patrão mandou chamar e disse para ele assim: ei, administrador, que ouço dizer de ti, presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. E aí, aqui nesse momento, o chefe coloca na parede esse administrador. Diz assim: olha, eu vou pedir contas, não quero mais que você fique agindo assim com a minha fortuna, com os meus bens, tratando mal os meus bens. E aí há um dado interessante, o versículo 13 diz assim: o administrador então refletiu. Opa, aqui tem um problema. Em grego, não é essa a melhor tradução. Não é o verbo refletir. O que está lá no grego é justamente assim: disse a si mesmo. Ele disse a si mesmo. Na Bíblia de Jerusalém está traduzido ele refletiu. Ele disse a si mesmo. Isso é a segunda semelhança com a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque a expressão si mesmo, ela vai aparecer quando o filho pródigo está lá na pocilga com os porcos, comendo lavagem. Diz o texto que ele caiu em si mesmo. Uau! Mais uma vez, o filho pródigo é uma certa referência para a gente entender esse administrador. Então, esse administrador infiel, ele disse a si mesmo, ele refletiu. Aí sim, o verbo refletir cabe. Ele refletiu, ele pensou. Aqui é algo fantástico. Ele pensou, e ele pensou o quê? Que farei, uma vez que o meu Senhor me retire a administração? Eu vou cavar, ou seja, isso significa, na expressão da época, eu vou trabalhar manualmente agora? Eu vou voltar até aquele cargo inferior, com um trabalho mais difícil? Ou ele vai me mandar embora? Eu vou mendigar.
E aí, o administrador ele começa a pensar numa solução. E aqui há uma semelhança também com a dinâmica da parábola do filho pródigo. Assim como o filho pródigo toma uma decisão de voltar para casa, o administrador, ele toma uma decisão de recuperar um dinheiro valioso, os bens valiosos que o seu patrão tinha na mão de pessoas para as quais ele tinha feito empréstimo. Então esse administrador toma atitudes de cuidar bem do tesouro desse patrão. Então ele convoca os devedores um a um, e o texto vai dizer no versículo 8, depois, né, dele ter resgatado muito do que os outros deviam ao seu patrão, no versículo 8, é dito assim que o seu senhor, o seu patrão, louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Uau! Agora a gente entendeu. O Senhor o acolheu de volta como administrador. Louvou a atitude desse homem. Aqui eu quero trazer para você uma coisa fantástica. Se há atitudes que Deus gosta, é justamente, número 1, nós refletirmos, nós pensarmos, nós dialogarmos conosco mesmos para compreender aquilo que a gente tem feito de errado, aquilo que a gente tem feito que não se encaixa com o plano de Deus. Assim fez o filho pródigo, assim fez o administrador infiel. 2, Deus gosta que a gente não só pense, mas que a gente haja, que a gente crie estratégias para mudar de vida, estratégias para transformar a situação na qual nós nos encontramos. Agir é agindo que a gente vai ter uma transformação de vida. Quando a gente age na graça de Deus, que nos dá a força, transformação na nossa vida, portanto, acontece. Deus gosta disso. E se assim nós fizermos, o Senhor vai nos louvar, no sentido de que Ele vai fazer um processo de acolhimento conosco. Ele vai nos acolher, assim como o pai do filho pródigo acolheu e o Senhor acolheu esse administrador. Aí, pessoal, nós estamos agora no versículo 8b, quando então parece que o texto muda de assunto. Há aqui uma nova perícope, uma perícope que vai tratar de como é que os discípulos do Senhor devem tratar o dinheiro. E eles devem tratar o dinheiro diferentemente dos fariseus, que viviam muitas vezes como amantes do dinheiro, colocando o dinheiro acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Aqui há algo então profundo para nós. O ensinamento que o Senhor Jesus dá é que o dinheiro não pode ser colocado acima da vida humana. E nesse sentido é que a gente não pode servir a dois senhores. É nesse sentido que ele vai dizer, olha, a gente não pode servir a dois senhores. A gente odiará um e amará o outro, se apegará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Em que sentido? Existem pessoas que colocam dinheiro acima da vida, acima de outros seres humanos, gananciosamente, deixam-se dominar por esse Deus chamado dinheiro. Nós não podemos agir assim. O dinheiro ele é importante, ganhar dinheiro honestamente é bom. Sendo fiel nas poucas coisas, Deus confia mais. O dinheiro é importante para a gente ter uma boa condição de vida, para a gente viver bem na nossa família, alimentando as bocas que necessitam de comida, de sustento dentro da nossa casa. Trabalhar é bom, honestamente,
sem passar os outros para trás, sem passar a perna nas pessoas, confiando o Senhor a nós o pouco. Quando a gente vive honestamente, Ele vai multiplicar. E aí, se a gente conseguir ganhar algo com isso, financeiramente falando, a gente deve entender que não é por isso que se deve pisar no pobre, excluir o outro que não tem. O dinheiro não pode estar acima das pessoas, não pode estar acima da vida. Que Deus te abençoe e eu quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo o que você está achando, o que te tocou. Marque outras pessoas que querem entender esse evangelho de hoje. Gente, divulgue o máximo possível. Vamos espalhar a palavra de Deus, vamos espalhar a Bíblia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.